Muito bem, queridos irmãos, bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite, dependendo do momento que vocês acessarem esse vídeo. Paz esteja convosco. Nós estamos aqui então para dar continuidade à lição de número 1 da nossa revista Cidadania Cristã e nós estamos na parte 5 da lição e é o terceiro vídeo que a gente propõe para vocês. A parte 5 da lição, ela tem o título de Igreja de Filadélfia. Igreja em Filadélfia, né? E aqui a nossa revista, ela já destaca que era uma igreja com pouca força. É a primeira característica que aparece. Ela não tinha força política e nem força financeira. Mas apesar disso, ela era uma igreja abençoada, ela era uma igreja comprometida. Por quê? A nossa revista destaca 4 características. Uma, guardava as palavras do Senhor. A outra característica era que ela não tinha negado o nome do Senhor. E ela era amada por Deus por causa desta fidelidade. E ela ansiava, ela esperava ansiosamente pela volta do Senhor Jesus. A nossa lição nos traz essas características que estão descritas em Apocalipse 3. E logo nós vamos ler alguns versículos. Então, se você quiser, já deixe a sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 3. Como é do meu costume, eu faço um roteirinho, né? Para eu ir conversando com vocês. E o meu roteiro hoje são apenas 2 folhas. Gente, como nós vimos anteriormente, João ele estava exilado numa ilha, na ilha de Patmos. Nesse lugar, certamente, ele estava cansado, ele estava solitário, ele estava com frio, né? Talvez ele estivesse até mesmo pensando que ele nunca mais ia sair dali ou que ele iria morrer. Mas nessa situação, nesse momento de dificuldade, ele recebeu uma visita importantíssima, uma visita maravilhosa. Simplesmente ele recebeu a visita do chefe da igreja. Simplesmente ele recebeu a visita do grande médico das almas. Então, você pode crer que independente do lugar onde você esteja, da sua situação, do modo como você se encontra no seu íntimo, na sua alma, Jesus, ele quer te visitar. Como nós vimos na aula anterior, eis que estou à porta e bato. Então não importa se estamos quase mortos, se estamos mornos, né? Se estamos intragáveis, mas o Senhor Jesus, ele não desiste de nós. E ele tem planos, ele tem projetos. E ele estava mesmo se revelando a João. Apocalipse capítulo 1 descreve isso. Diz assim, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê as bem-aventuranças, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A expressão bem-aventurado, irmãos, ela quer dizer feliz. Então, feliz somos nós porque podemos ler estas palavras e porque podemos ouvir as palavras da profecia, e mais felizes seremos se guardarmos estas palavras. E aqui continua, né? Versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que é de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, a partir do versículo 9, vocês podem ler aí na casa de vocês a visão de Jesus glorificado. Eu até vou ler
ainda o final do versículo 5, que diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e domínio para sempre. Amém. Agora nós vamos ler o versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí ele vai descrever a visão do Cristo glorificado. Bem, ele estava lá naquela circunstância que eu narrei para vocês anteriormente, nos vídeos anteriores, e Jesus se revelou a ele dessa forma gloriosa, estendendo o seu cuidado às igrejas, demonstrando a sua preocupação com as igrejas, inclusive conosco. Filadélfia era a mais recente das igrejas. Hoje existe uma cidade chamada Alacerrir, que está construída no lugar onde antigamente era a cidade de Filadélfia. Filadélfia era uma grande metrópole e o nome Filadélfia significa amor fraternal. No ano 17 depois de Cristo, a cidade de Filadélfia sofreu um terremoto e o imperador Tibério a reconstruiu com beleza ainda maior, e por isso ela era conhecida como a pequena Atenas, porque tinha esculturas e arquitetura muito bonitas. Existia em Filadélfia salões imperiais, teatros, templos pagãos romanos. Ela era suntuosa. E a igreja mesmo de Filadélfia sofria dentro desse contexto de uma cidade rica, de uma cidade cultural, ela sofria problema de autoconfiança. Ela se sentia intimidada diante da sociedade onde ela estava inserida. Por isso, Jesus escreveu a Filadélfia o que está no capítulo 3, versículo 8. Nós vamos ler o que ele diz sobre a igreja de Filadélfia. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Sabe, eu me lembrei daquele louvor, Deus me ama, né? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo frágil, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. E assim é o Senhor Jesus. Esta passagem é mais uma prova deste amor por nós. Sei que és fraco. Sei que você tem pouca força. Sei que você tem pouca força. Ele sabe. Ele sabe das nossas limitações, né? E ele então escreve. E ele percebe que eles tinham pouca força, mas não estavam quase mortos. Tinham pouca força, mas não eram acomodados. Tinham pouca força, mas estavam comprometidos, guardavam a palavra, não tinham negado a palavra. O problema deles era uma insegurança pessoal. O problema deles é que eles estavam intimidados por forças ao redor, por forças contrárias ao redor. Vamos ler o versículo 9 do capítulo 3? Eis o que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Ou seja, naquela época existiam judeus hostis, judeus que praticavam o judaísmo na época de Moisés, de acordo com a lei de Moisés, e que não aceitavam a pregação do cristianismo
e que eram por isso perseguidores dos cristãos, hostis com os cristãos. Eram judeus muito radicais que olhavam para os cristãos como se eles fossem hereges, como se eles estivessem deturpando a lei de Moisés por vontade própria, porque eles não acreditavam no Evangelho de Jesus Cristo. Então eles eram hostis, né? E Jesus então os encoraja dizendo que eles venceriam no final. Ele os encoraja dizendo que chegaria o tempo em que eles iriam e se prostrariam aos pés deles e reconheceriam que eles eram amados do Senhor Jesus. Jesus então traz essa palavra para tirar as pessoas de Filadélfia, tirar do lugar de fraqueza e levar a um lugar de confiança. É isso que Jesus faz conosco através de sua palavra. Nos tira das nossas limitações e nos leva à capacidade de agir, de termos atitudes que o glorificam, né? Ele nos leva dos nossos lugares de fraqueza a lugares de confiança, de força, de segurança. Jesus, então, acaba dizendo que a fé deles prevalecerá no final. E por quê? Porque eles são amados de Deus. A sua fé, meu irmão, a tua fé prevalecerá no final, porque Deus te ama. Deus tem um plano através da tua vida e esse plano se cumprirá se você quiser, se você permitir, se você der liberdade ao Senhor. Muitas vezes as pessoas, nós nos sentimos ameaçados. Somos uma ilha dentro de outra ilha, sabe? Imagine você, talvez no seu serviço, você é uma ilha lá. O seu serviço é uma ilha e você é uma ilha dentro da ilha. Talvez na sua família, por conta de ter apenas a ti como um servo de Deus, você é uma ilha dentro de outra ilha, né? Mas Deus, através de Jesus, né? Ele está nos trazendo uma mensagem. Nós podemos pensar por nós mesmos que é difícil nos sentirmos confiantes quando somos sozinhos, isolados nas nossas próprias ilhas. Quando temos um mundo cruel ao nosso redor. E esse mundo cruel está sempre atacando os nossos valores. Você já se sentiu assim? Eu já. Então, nesses momentos, é difícil se sentir forte. Agora mesmo, é difícil se sentir forte quando estamos isolados. Nós podemos compreender essa frase? É difícil se sentir forte quando estamos isolados? Mas o grande médico diz coisas muito melhores para nós. Ele nos encoraja a ultrapassar nossa ilha defensiva. Ele quer que estejamos seguros em nossa fé, como nós vimos aqui. No versículo 7, por exemplo, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então ele nos encoraja. Ele que é o poderoso Senhor, o Santo, que abre as portas que ninguém fecha, ele está dizendo que ele tem posto diante de nós uma porta aberta. Mesmo que nós nos sintamos fracos, desanimados, intimidados, isolados, desencorajados, ele está dizendo: eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Procura uma porta aberta. Não olha só para o problema, não olhe apenas para o obstáculo, não olhe apenas para o inimigo. Deus, ele está criando uma saída em algum lugar. E é preciso procurar. É preciso querer enxergar esta porta aberta porque ela está lá. Precisamos ver e acreditar no que Deus está fazendo. Vocês acham que Deus está parado? Inerte diante das nossas necessidades? Não. Ele está abrindo portas. Ele está fazendo prodígios. Pode parecer haver um muro de pedra
à frente de nós. Mas às vezes uma pequena porta aberta pode fazer toda a diferença. Existe uma historinha que em 1452 o exército de turcos otomanos tentou tomar Constantinopla, que era uma metrópole bem fortificada. Eles sitiaram a cidade, as cidades antigamente tinham muros, e os turcos então rodearam aqueles muros tentando entrar em Constantinopla. Era uma cidade fortificada. E os turcos descobriram que nos muros de Constantinopla tinha uma entrada, uma porta. Só que, claro, o exército de Constantinopla estava guardando aquela porta estava fechada e existia guarda todo o tempo. Ocorre que conforme os turcos começam a cercar os muros, cercar a cidade, eles começam a colocar escadas para tentar subir, o exército começa a tentar atacar, tentar defender a entrada dos turcos, e nisso eles descuidam aquela porta. Então, quando os turcos tentavam entrar por todos os lados, eles enxergaram a porta, aquela pequena porta que o exército de Constantinopla esqueceu e que os turcos aproveitaram como uma oportunidade única. Os turcos entraram por aquela pequena porta. E eram 3 muros, porque geralmente tinha um muro e outro, era uma muralha mesmo. Eram 3 muros de defesa impossíveis de se transpor. Até que os turcos descobriram uma pequena porta aberta. E todo o império veio abaixo. E toda uma era na história terminou e outra começou. Por causa apenas de uma pequena porta aberta. Jesus nos dá uma mensagem de encorajamento. Ele vai abrir uma porta, uma saída, uma solução. Procurem perseverar na procura desta porta. Vamos ler então capítulo 3, versículo 10 e 11, onde ele complementa a sua mensagem dizendo: Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Então, lemos aqui o 10 e o 11. Você guardou a palavra da minha perseverança. Nós devemos perseverar na sua palavra. Ele disse: eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Capítulo 3, versículo 8, conheço as tuas obras, conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Você guardou a palavra da minha perseverança. Nós temos que perseverar, guardar essa palavra, acreditar nessa palavra. Guardar é crer, guardar é viver baseado nela. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Jesus promete que sairemos vitoriosos do momento de provação se apenas perseverarmos, se não desistirmos da procura da porta aberta. Jesus está vindo sem demora, com a resposta, com a solução. Não deixe que nada nem ninguém te impeçam de ver essa porta aberta. Agarre-se à fé no Deus capaz de fazer mais do que podemos pensar ou pedir ou imaginar. O Deus a quem nada é impossível. Em toda e qualquer situação, irmãos, Deus está criando portas abertas. Neste momento, Ele está abrindo portas em todo o mundo. Ele cria uma porta espiritual que nada pode deter. Cristo, Ele é mais forte do que qualquer força que pode erguer-se contra nós. Eu creio. E ninguém pode fechar a porta que Ele abre. Se nós pensarmos em Lázaro, morto num túmulo, Ele mandou retirar a pedra. E muito mais do que abrir a porta de pedra, Ele abriu a porta para a vida
dizendo para Lázaro: sai para fora. E Lázaro saiu. Ele abriu a porta da vida para Lázaro. O mendigo cego que clamou por ele. E ele abriu os olhos, abriu a porta para a luz, para a visão. Na cruz do Calvário, irmãos, ele nos abriu a porta de acesso ao Pai, porque quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que se diz disso? Porque as construções dos templos eram e tinha sempre um lugar separado, aonde estava a presença de Deus, e o homem comum não podia entrar nessa presença. Quando Jesus morreu, ele abriu a porta da presença de Deus para nós. Que coisa gloriosa! Ele abriu a porta da presença de Deus. O que mais ele não poderá fazer por nós? Tudo ele pode fazer por nós. Ele nos deu acesso ao Pai. Ele abriu a porta da vida eterna para nós através do seu sangue derramado. Depois, quando ele ainda estava na terra, os seus discípulos estavam dentro de uma casa, tristes, cabisbaixos. E ele entrou naquela casa, sem nem precisar abrir a porta, e mostrou para eles a porta da esperança, quando se mostrou vivo e quando os enviou para pregar o evangelho a toda criatura. Jesus é a porta. Jesus é a porta aberta para Deus. Ele é o único caminho. E veja as portas que ele tem aberto para você e em você. Veja as vidas que ele tem mudado. E reconheça que você mesmo é uma porta que Deus abriu para abençoar outras pessoas. Sabe, nós vimos na nossa revista que os desafios do mundo globalizado são parecidos com os desafios dessas 3 igrejas que nós vimos: morte, mornidão, ou seja, acomodados, indiferentes, e também pouca força. Aparentemente pouca força, porque a força gloriosa de Jesus está conosco. Na nossa lição, ela fala aqui neste item 6, ó. Eu esqueci de dizer uma coisa para vocês. Aqui nesse último item, do item 5, não sei se dá para ver ali, ó, tem ali uma referência de Pedro, é 2 Pedro. Faltou aquela referência, o número 2 em Romanos ali que eu botei de lápis, ó. É 2 Pedro, tá? Porque é muito importante que vocês leiam as referências. Eu não posso ler aqui, senão o nosso vídeo vai ficar muito comprido, tá? Então, no item 6, que tem o subtítulo de A Igreja Atual, nós vimos, né, que nós temos que nos espelhar na igreja de Filadélfia de portas abertas, né? Pois as portas estão abertas para que nós possamos entrar e tomar o nosso lugar na nossa sociedade, no mundo globalizado em que nós estamos inseridos, né? Para quê? Para proclamar a palavra do Deus vivo, para proclamar o seu evangelho. E a revista nos traz aqui que nós devemos entrar nas praças públicas, nas casas, e eu posso complementar nos hospitais, nos asilos, nas prisões, nos lares, nas mais variadas instituições aonde nós trabalhamos. Aqui está dizendo nos conselhos municipais, na Câmara Municipal, na Prefeitura, na Assembleia Legislativa, no Judiciário, entre juízes, na Câmara dos Deputados, no Governo do Estado, no Senado, na Presidência da República. Não podemos ficar parados em qualquer instância. É por isso que a igreja é formada por pessoas diferentes, que atuam nas mais diferentes frentes de uma cidade, para que em todo lugar haja um representante do Senhor Jesus para fazer a diferença. A revista nos lembra que nós estamos em tempo de colheita. Os campos estão brancos para a ceifa, para nós irmos também fazer a semeadura, para colocar ali as sementes de Deus e colhermos os frutos também, né? Essa parte termina dizendo que nós devemos ser um cidadão atuante aqui na terra e satisfazer os desejos do coração de Deus, implantando o seu reino. Muito bem, na parte que diz refletindo, esta aqui, nós vamos agora falar um pouquinho dessa parte refletindo e dessa parte aqui que é praticando a palavra. Muito bem, no refletindo, ela nos pergunta
Que tipo de crentes temos sido? Diante do que foi descrito aqui, da igreja de Sardes, Laodiceia, Filadélfia, em que tipo nós nos enquadramos? Talvez não venhamos a nos enquadrar completamente no exemplo de Sardes, nem de Laodiceia e nem de Filadélfia, mas um pouquinho de cada uma, o que tem nos caracterizado um pouco? Que tipo de igreja e de crente nós temos sido? A parte de reflexão também nos pergunta se a nossa igreja é atuante na sociedade. Você sabe se a nossa igreja é atuante na sociedade? Vamos trocar ideias sobre isso? Faça um pequeno áudio e conte pra gente que tipo de igreja você tem sido. Aonde nós precisamos melhorar, né? E como você acha que a nossa igreja tem sido atuante na sociedade? Coloque um áudio no nosso grupo pra gente trocar uma ideia e para que talvez, se você não saiba, fique sabendo aonde a nossa igreja tem sido atuante na sociedade. E na parte do praticando a palavra, pergunta onde não temos desempenhado nosso papel na sociedade, aonde nós estamos falhando, aonde nós ainda não estamos chegando na sociedade. Aonde é isso? Que parte é essa? Na sua opinião, aonde a nossa igreja ainda não está sendo atuante na sociedade e que deveríamos ser? E também como nós podemos mostrar nossa força na construção de um mundo melhor? Porque se, por exemplo, existe uma área da sociedade que nós ainda não conseguimos chegar, como nós podemos chegar? Vamos nos mobilizar juntos? A parte de praticando a palavra também nos incentiva a fazer um ato solidário. Você conseguiu praticar algum ato solidário? Vamos conversar. Não é uma questão de julgamento, mas é uma questão de troca de ideias e de nos animarmos uns aos outros a termos as boas ações que glorificam o nosso Pai que está nos céus. Eu conto com a participação de todos vocês. E, irmãos, eu quero concluir fazendo uma pergunta para você. Já entregamos tudo o que somos para Jesus edificar o que Ele quiser? Sabe, aquela parte da igreja de Sardes, consolidar o resto, entregar para Ele o que temos, o que nos sobra? Você já entregou tudo a Ele? Está permitindo que Ele edifique a sua vontade? Eu e você estamos dispostos a permitir que Ele faça em nós um novo começo? Há algo novo que precisa ser recomeçado em nós? Raciocine. E a nossa fé? Eu me lembrei que as considerações da igreja de Laodiceia era que compremos dele o ouro refinado no fogo, ou seja, a fé. Que venhamos a vestir as vestes brancas que ele nos oferece através do perdão do seu sangue. E que a gente busque o Espírito Santo para ver. Com relação à fé, eu me lembro daquela canção. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Hein? Estamos crescendo na nossa fé? Estamos encarando as dificuldades como uma oportunidade para crescer na fé? Ou estamos esmorecendo, desistindo, enfraquecendo? Vamos crescer na fé, irmãos. Nós temos deixado que o sacrifício de Jesus valha para a nossa vida, nos permitindo ser lavados no seu sangue, através da confissão dos nossos pecados, do arrependimento e da cobertura do sangue de Jesus, que nos capacita a estarmos na presença de Deus constantemente e permanecermos nela. E será que também temos deixado o Espírito Santo abrir os nossos olhos? Estamos enxergando através da atuação do Espírito Santo na nossa vida? Irmãos, que essas verdades possam se concretizar em nossas vidas.
que possamos entregar tudo para Ele e consolidar o resto. E sermos agentes consolidadores do resto dos outros. Solidários. Sabe? Que realmente possamos permitir que a nossa fé cresça através do ouvir da palavra de Deus, através de um relacionamento íntimo com Ele, através do viver diariamente o relacionamento com Deus. Que tenhamos nossas vestes lavadas diariamente, porque não somos perfeitos e precisamos deste milagre. E que permitamos que o Espírito Santo conduza a nossa visão, dirija o nosso ver. Dirija o nosso ver. Irmãos, será que somos capazes de exemplificar as portas que Deus tem aberto em nossas vidas todos os dias? Portas que Jesus está abrindo no seu lar, na sua vida, no seu trabalho. Gente, Ele tem aberto portas, sim, no nosso trabalho, aonde nós estamos inseridos, na nossa família. Ele tem aberto portas através das suas boas ações, das minhas boas ações, algo que nós fazemos e que abre uma porta, abre um caminho para que testemunhemos de Jesus, para que caiamos na graça das pessoas e elas nos escutem e assim conheçam o nosso Deus. Deus, eu creio que Ele tem aberto estas portas, sim, e eu posso ter exemplos. Me lembro agora de exemplos. Lembre você também. Me conte. Conte para os nossos irmãos. Abra sua boca. Testemunhe. Comece testemunhando aqui em Jerusalém. Sabe? Jerusalém é a nossa cidade, é a nossa igreja. Vamos testemunhar uns para os outros. Isso é muito importante para o fortalecimento da fé. E também para que a gente treine. Vocês acham que eu sei falar desde sempre? É um treino. E conforme a gente vai indo, nós vamos melhorando. Então fale também um áudiozinho, irmãos. Deus abriu uma porta hoje assim, assim, assim. Deus abriu uma porta através de mim. Sabe? Talvez você seja o único, ou talvez tenham poucos cristãos na sua família, mas estes cristãos são a porta que Deus está abrindo para a salvação de toda a sua família. Pense nisso. Deus está abrindo portas no legislativo, graças a Deus. Em nossa cidade nós temos um vereador que em todo o seu mandato não se vendeu, mas esteve, sim, íntegro naquilo que ele está comprometido. Isso é um grande milagre dentro da política. Deus está abrindo portas para mostrar que os cristãos têm uma postura diferenciada dentro da política. Você tem testemunhado isso? Esses dias eu fui no churrasquinho da 15, que é um churrasquinho muito bom e barato. E falando em política, só se falava em corrupção. E também se falando que as pessoas se arvoram defendendo o Bolsonaro ou este ou aquele. Eu não tenho coragem de defender ninguém, espero que sejam íntegros, que não sejam corruptos, mas eu não posso levantar a bandeira deles. Mas a bandeira de um cristão que eu conheço. Essa bandeira eu posso levantar. E existe sim um político que eu sei que é honesto. E este político é Enéas Clarindo. Sabe? É um orgulho. Não importa se ele não está fazendo exatamente aquilo que você, na sua necessidade, achava que ele deveria fazer. Ele não está pelas nossas necessidades. Ele está pelo reino de Deus. Enxergue isso. Veja isso. Glorifique a Deus por isso. Muito mais do que um buraco na sua rua. É a representação de Deus em todas as esferas da sociedade, que é muito mais importante do que as nossas necessidades materiais. Existe uma necessidade espiritual sendo edificada na Câmara Legislativa. Gente, no Conselho Tutelar, nós temos uma representação do pastor Paulo Prieto. Isso é muito importante.
sabe? Levar a influência evangélica para o mundo globalizado. Vamos fazer isso. Isso depende do nosso vereador? Depende. Isso depende do nosso conselheiro tutelar? Sim, depende. Mas isso também depende de mim e de você, aonde nós estamos inseridos. Vai a reuniões de condomínio e mostre uma postura diferenciada. Vá! Sabe? Se insira nas mais diferentes situações e tenha uma postura diferenciada. Leve Jesus a todo lugar. Eu espero muito que estas lições tenham abençoado a sua vida, te atraído para o estudo da palavra, e em breve nós continuaremos juntos. Mas vamos trocar ideias, áudios. Querem mandar vídeo? Mandem vídeo. Mais um áudio, dizendo então sobre as reflexões que crente nós temos sido, onde a nossa igreja tem sido atuante na sociedade, como nós temos praticado a palavra, né, no sentido de desempenhar o nosso papel na sociedade, ou onde nós não ainda estamos fazendo, para que então a gente pense em formas de fazer, darmos sugestões à nossa pastora e atingir esta camada da sociedade que talvez não esteja sendo atingida ainda. Nós temos que pensar em coisas práticas. É nossa responsabilidade, como lá no início diz que uma igreja atuante na sociedade, uma igreja atuante tem na sociedade o grande peso de implantar o reino de Deus aqui na terra. E essa responsabilidade é minha e tua, implantar o reino de Deus aqui na terra. Como podemos, então, transformar o mundo com a nossa força, que é Jesus, e se fizemos algum ato solidário essa semana. Mas, principalmente, exemplifica as portas que Deus tem aberto na tua vida. Tá bom, irmãos? Um grande abraço. Até a próxima.